Então, acompanhamos aí esse triunfo da equipe do Bahia, 2-1 sobre a equipe do Volta Redonda, num jogo que ele vai servir de parâmetro para muito mais do que a análise da caminhada do Bahia nesta Copa do Brasil, tá? Porque essa partida ela vai servir para a gente também observar o momento, a evolução do time dentro da temporada, tá? Apesar do triunfo fora de casa, no jogo de ida, há questões importantes para serem pontuadas, tá? E aí a gente tem essa dupla massa aqui para a gente analisar em conjunto o que aconteceu entre Volta Redonda e Bahia. E Pedro Pereira, Pedrito, o fato é que você falava que talvez tenha sido o teste mais duro, de nível mais elevado do Bahia, nesse novo momento, no esquema com 3 zagueiros. E o que a gente viu foi uma fragilidade do ponto de vista defensivo, que levanta algumas preocupações e que, de repente, serve para a gente iniciar um debate sobre opções, sobre alternativas, né, como melhorar ou como buscar outras opções, principalmente tendo em vista a jornada do Bahia na Série A. Mas antes de a gente falar de como isso vai impactar a evolução do time, vamos por partes e vamos falar do jogo. Como é que o Tricolor de Aço venceu a equipe do Volta Redonda por 2-1? Qual é a história desse jogo, meu caro? Eu acho que é um jogo que vale muito mais pelo resultado do que, de fato, pelo desempenho, tá? O resultado vale muito, porque o Bahia abre o confronto vencendo fora de casa, vem para Salvador podendo empatar o jogo, jogando na Fonte Nova, com apoio da torcida. Então, como o próprio Celso falou, eu acho que a classificação ela acaba ficando bem encaminhada, né? Seria algo bem fora da curva, seria algo meio trágico até. Exato, uma, exato. uma eliminação depois de um jogo, depois de um resultado como esse, né? Fora de Não, casa. e dentro da temporada que o Bahia está vivendo, eu, assim, acho que seria de recomeçar o projeto, sabe? Nesse nível que eu falei, assim, não é Uhum. menosprezando a equipe do Volta Redonda e nem sendo o inocente que não conhece as possibilidades de virada dentro de uma competição como a Copa do Brasil. Não é disso que eu estou falando, não. Estou falando da lógica, né? Estou falando do que a gente imagina que vai ser o jogo da volta, uma vez que é o Volta Redonda, que vai ter que buscar o resultado, tal, começa atrás. Então, acontece uma série de fatores que fazem com que a gente imagine que, se não der a classificação do Bahia, seria realmente algo trágico. Sem dúvida. E até vai ressaltar, o Volta Redonda de fato não é uma galinha morta, tá? O Camboriú era, por exemplo. O Volta Redonda tem alguma qualidade. O próprio Celso falou também, foi o adversário mais robusto, por assim dizer, que o Bahia enfrentou com essa nova formação. A gente vai falar disso daqui a pouco. Não é um time ruim, mas claro que uma vez que você venceu o jogo de ida fora de casa, espera-se, obviamente, uma classificação mais tranquila no jogo de volta. Então o resultado vale muito. O desempenho deixa algumas preocupações. E eu não estou querendo dizer aqui que foi um jogo horroroso, um jogo de se jogar fora, como foi, por exemplo, contra o Camboriú, citando esse jogo novamente como exemplo. Contra o Camboriú, o Bahia venceu, o jogo se classificou fora de casa, mas fez uma partida absurdamente ruim contra um adversário muito inferior, muito pior do que o Volta Redonda. Então a gente não está falando de um jogo como aquele, onde o desempenho era catastrófico, apesar do resultado positivo. Foi um jogo em que o Bahia oscilou, teve momentos bons, existem aspectos positivos no jogo de hoje, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, o Bahia foi inferior à equipe do Volta Redonda, deu muitas chances, errou muito,
e por conta disso, há de se ressaltar também o aspecto negativo. O início do jogo, por exemplo, foi um desses momentos em que o Bahia teve muita dificuldade. O Bahia começou muito mal, o Volta Redonda começou muito melhor do que o Bahia tinha uma dificuldade absurda na saída de bola, errando saída de bola o tempo inteiro nos minutos iniciais, dificuldade também na bola aérea, tanto que o Volta Redonda chegou a abrir o placar, né? Logo aos 5 minutos. Fisioterapeuta estava chegando aqui, o pau comendo aqui em casa, criança correndo, e o Volta Redonda abriu o placar aos 5 minutos, numa cobrança de escanteio. Dudu desviou o pequeno área, Quebrou Dudu tua absolutamente energia, né? sozinho. Aí, pô, vacilou, velho. É, Volta Redonda aproveitou. exatamente. O foco quando vai embora, meu amigo. Tanto que eu estou aqui no projeto ainda transformando minha filha em uma torcedora do Bahia, né? Ela já está bem encaminhada, mas eu ainda evito o sofrimento para ela, né? E aí, quando a bola entrou, você estava prestando Como atenção em todo outras pai, né? coisas. Como todo pai gosta de evitar o sofrimento dos filhos. Exato. E ela estava na sala ali, tipo, já de olho ali na fisioterapeuta e tal. Aí, quando foi gol, eu até tirei logo de canal, assim, eu nem reparei que poderia estar impedido, e estava impedidaço, muito impedido, muito impedido. Tirei logo do canal, assim, para não sofrer, mas depois que eu voltei, que vi que estava impedido. Mas, enfim, de qualquer forma, foi um lance ali em que Dudu desviou a bola para a pequena área, completamente livre de marcação. Foi uma falha absurda de marcação nesse lance da defesa do Bahia. Dudu desvia e aí Douglas Esquilo acaba marcando de cabeça um gol que foi invalidado e de fato estava muito impedido, mas a falha de marcação ela existiu e poderia ter acontecido uma catástrofe ali naquele início de jogo, né? Porque obviamente você começar o jogo com um placar diverso seria muito mais preocupante, né? Então o Bahia errou muito e continua errando lances, principalmente em bola aérea. O próprio Esquilo teve uma outra chance de cabeça também na pequena área, completamente livre de marcação. E é o tipo de lance assim que o Volta Redonda perdoa. Só que na Série A, essas falhas elas não são perdoadas, não costumam ser perdoadas, como o Volta Redonda perdoou hoje, né? Então, por pouco, Eric Pulga também não marcava um gol ali aos 15, 16 minutos, mais ou menos. Inclusive, esse ano o Bahia é vezeiro em levar gol de jogador que... Eu falei Eric Pulga, até errei, né? Tipo, Exato, exatamente. Eric Pulga foi o que o Bahia levou gol há algum tempo atrás, não lembro de qual era o time, mas o Bahia é vezeiro em levar gol, assim, Eric Pulga, Douglas Esquilo, Ferrinho, jovem. Ferrinho, exatamente, pois é. Luciano Juba, o Bahia tem nome, acompanha apelido, o Bahia toma gol. Daqui a Por pouco você pouco vai não estar tomou gol. acostumado a gritar o nome de Juba, não se preocupe, não. Do outro lado agora. Mas Esses enfim, gols você vai parar de tomar. E veja, Pedro, esse Volta Redonda perdoa, né? Porque esse é um Volta Redonda já enfraquecido de ter perdido o seu ataque, né? O seu trio de ataque ali. Um foi para o Exato. Fluminense, um foi para o Ceará. Enfim, o Bahia já pega esse Volta Redonda enfraquecido, após os seus destaques terem se achado aí em uma prateleira acima, né? Por exemplo, Lele vai para o Fluminense, que aqui no podcast ontem colocamos como um concorrente ao título, né? Como alguém que pode. Então, assim, talvez o Volta Redonda de 3 semanas atrás, né, tivesse dado ainda mais apuros para esse Bahia, né? Sem dúvida. Foi até um ponto que a gente comentou no dia do sorteio, né? Que talvez esse desmonte do Volta Redonda, que é algo corriqueiro de acontecer, né? Pós-estaduais, alguns times que se destacam nos estaduais acabam sendo desmontados ali aos pouquinhos. Volta Redonda não foi completamente desmontado, mas perdeu de fato peças extremamente importantes, né? E isso, sem dúvida, acabou beneficiando o Bahia também. Me lembrava aqui também de Everton Canella, que marcou gol também no Bahia esse ano. Então, tipo, é uma lista grande. Enfim, o Bahia, de fato, fazendo um início de jogo muito ruim, levando diversos riscos, levando muito risco, muitos lances de perigo ali para o Volta Redonda. E, aos poucos, o Bahia começou
a entrar no jogo, né? Aos poucos o Bahia foi começando a acertar um pouco mais a saída de bola, se organizou melhor. Teve uma chance de gol aos 19 minutos numa falta cobrada por Jacaré. É uma falta que todo mundo esperava que ele cruzasse. Ele acabou batendo direto. E o goleiro Vinícius do Volta Redonda acabou tendo que fazer uma excelente defesa. E a partir dali o jogo seguiu meio morno. O Bahia parou de sofrer tanto como estava sofrendo nos minutos iniciais. Ao mesmo tempo não conseguia criar tanto, mas aos poucos conseguia já chegar na zona de perigo. E aos 38, Jacaré acerta um lançamento gigante para Everaldo. Everaldo trabalha a bola e toca para Biel. Biel finaliza bem e o Bahia consegue abrir o placar. Então, E, era um Pedro, placar. Diga só para aí. não ficar tão longe, o próprio lance do gol do Bahia nasce em um lance de extremo perigo do Volta. Exato. É um lance que nasce com Volta Redonda, acho que tinha ali um 3-2, um 4-3, algo assim, entrando na área, onde o atacante do Volta Redonda podia achar um passe fácil, simples, que deixaria um companheiro na cara do gol, entrando na esquerda, né? Não vou dizer na cara do gol não, mas numa diagonal muito boa ali para finalizar. É. E ele prefere. O cara que vai conduzindo, entrando na área, ao invés de fazer o passe, prefere finalizar, né? E aí ele finaliza em cima do zagueiro do Bahia, a bola sobra, Jacaré briga e vira até um belo gol, assim, a gente pode dizer, de um contra-ataque, né? Porque quando o Jacaré disputa e dá um chutão para frente, acha Daniel e Everaldo ali que fazem uma boa tabela, né? Everaldo depois já recebe mais na frente, acha Biel com uma boa finalização, acaba sendo um bonito gol, mas que nasce em mais um lance que o Bahia poderia ali ter saído atrás do placar, né? E você vê, com 5 minutos, o Volta Redonda consegue um gol, beleza, estava impedido, mas foi um lance que o jogador consegue cabecear sozinho ali dentro da área, né? Esse primeiro que cabeceia sozinho não estava impedido, né? O que desvia em seguida foi que fez o gol ser anulado. Tem lances ali, vai sofrendo durante o jogo, vai chegando também, mas na minha visão, mais sofreu do que chegou na área, na meta do Volta Redonda. E o próprio gol nasce num lance que poderia ter terminado num 1-0 para o Volta Redonda. Então, assim, foi um jogo, e isso já perto dos 40. Né? Então, foi um jogo onde grande parte ali, quase 60% dele, quase 40% dele, foi um jogo bem perigoso para o Bahia. Né? E aí pode seguir. Era um primeiro tempo, né, JP? Que se terminasse 1-0 por Volta Redonda, não seria nada absurdo, Exatamente. pelo que foi o jogo. Assim como também não foi absurdo terminar 1-0 pro Bahia, tá? Isso. O Bahia não foi inferior à equipe do Volta Redonda. É difícil você. Eu tenho uma certa dificuldade de dizer quem jogou melhor no primeiro tempo. Talvez o Volta Redonda, de fato, tenha sido superior por mais tempo. Mas o Bahia também conseguiu controlar as ações em determinado momento do jogo. E eu acho que, independente do placar que terminasse aquele primeiro tempo ali, não seria. Nada seria absurdo. Se o Volta Redonda tivesse terminado o primeiro tempo ganhando, não seria absurdo. O Bahia que terminou não foi absurdo. O empate também talvez fosse até mais justo. Mas era um gol que era importante para o Bahia, dava uma tranquilidade para o segundo tempo. Aliás, terceiro gol de Biel na Copa do Brasil. Ele marcou nos 3 jogos até aqui. Segunda vez na história do Bahia que acontece isso. Ele igualou, entre aspas, assim, a marca de Nonato, de 2003, que também marcou nos 3 jogos iniciais, só que eu falo entre aspas porque Nonato marcou 7 gols nos 3 primeiros jogos. Foi uma marca gigante, assim, e ele ainda faria mais 2 no quarto jogo. Mas, de qualquer forma, fica o registro aí de Biel marcando os 3 gols do Bahia nesses 3 jogos de Copa do Brasil. No segundo tempo, começa o Bahia volta a apresentar alguns problemas, especialmente em jogadas aéreas, e é dessa forma, inclusive, que o Volta Redonda acaba chegando ao empate, né? Logo aos 13 minutos, a cobrança de escanteio, Gabriel Xavier Gabriel Bahia, desculpa. Aliás, os 3 gols hoje foram marcados por Gabriéis, né? Biel, Gabriel Xavier pelo Bahia e Gabriel Bahia pelo Volta Redonda. Ele sobe ali com Chaves, uma marcação bem frouxa, e consegue cabecear até com certa facilidade, e acaba empatando o jogo pro Volta Redonda. Placar justo. Agora, um detalhe interessante desse gol, estava até comentando com o Celso, é que alguns minutos antes do gol,
O técnico do Volta Redonda, Rogério Corrêa, se eu não me engano, ele havia tirado o Dudu da partida. E Dudu saiu puto da vida com a substituição, que é algo até que acontece corriqueiramente, né? A gente cansa de ver jogador saindo e reclamando. Só que Dudu reclamou assim de forma muito muito ofensiva, assim, tipo, foi efusivo mesmo na reclamação. E o técnico também respondeu na mesma moeda. E aí, no lance do gol, que sai logo depois dessa confusão, o técnico, Rogério Corrêa, ele vira pro banco de reservas, onde o Dudu tava, e faz um sinal, aquela mesma dancinha, aquele mesmo gesto que Vinícius Vina fez no Bavi, que O gerou todo Creu, aquele o no Creu. WO. Foi o Creu, exatamente, tinha me fugido o nome. Mas o famoso Creu. E, velho, é um negócio raro, assim, de se ver, né? Um técnico virar pro seu próprio jogador e, e fazer algo desse tipo, Não, o né? lance Foi todo uma é muito confusão doido, velho. gigante. O lance todo é muito doido, exatamente, desde a confusão que se gerou ali no momento da substituição. Mas, Veja, enfim, algo que eu nunca tinha visto, quem não. não viu, procura esse lance, porque já tá Agora, dúvida. em- Agora uma dúvida. Imagina o vestiário depois do time perder. Ou imagina o que aquele. Qual é o nome daquele camisa 8 que foi substituído? Esqueci agora. Dudu. Dudu. Imagina o que Dudu não falou na hora que o Bahia fez o segundo. Tá ligado? É, E aí? Bom E é no aí, torcedor do regenerativo Cão? amanhã. Vai ser bom amanhã. Professor vai ser dando bom. treino pros reservas e Dudu no regenerativo falando É, até da quinta geração do treinador. Vai ser bom. Cenas dos próximos capítulos aí, pra gente descobrir quem cai primeiro no Volta Redonda, né? Pois é, exatamente. Quem ganha exatamente. essa queda de Essa braço, né? quebra de braço, é É. isso. Porque pelo E, nível que foi, não dá pra ficar os dois, não. não dá não, não dá não. E assim, a alegria de Rogério Corrêa durou pouco, né? Porque o Bahia conseguiu chegar ao segundo gol 3 minutos depois. E também numa bola aérea, né? Uma cobrança de falta de Biel, cruzou na área e Gabriel Xavier marcou de cabeça o Bahia. Então o Bahia acabou que não. O Bahia não passou tanto tempo sem ter a vantagem no placar, né? Conseguiu colocar o 2-0 logo depois. Só que acontece o seguinte, o jogo não tinha acabado, a gente estava ali com, enfim, não lembro quanto tempo, mas era início, relativamente início do segundo tempo ainda, 15, 16 minutos. E a partir dali, o Volta Redonda teve muita chance de conseguir o segundo gol. O time levou muito perigo ao gol do Bahia. Talvez a chance mais clara tenha sido uma cabeçada de Júlio César, que obrigou o Marcos Felipe a fazer uma defesaça. Então foi um momento de jogo complicado assim, para o Bahia. Marcel também teve uma chance de cara pro gol, que bateu para fora. Teve um outro jogador também do Voltador que tentou de cabeça, Marcos Felipe defendeu, não foi uma chance tão clara quanto a de Júlio César, mas que também levou perigo. Então, naquele momento da partida ali, o Volta Redonda colecionou algumas chances, que aí eu volto a falar da Série A, né? Talvez num jogo de Série A, o Bahia não tivesse conseguido segurar a vantagem que tinha, porque deu muitas chances à Volta Redonda. Agora, é claro que o Bahia desperdiçou oportunidades também. O jogo poderia ser tranquilamente 2-2. Em Volta Redonda, claramente poderia ter feito o segundo. Mas vale ressaltar que o Bahia também desperdiçou chances, especialmente no finalzinho do jogo, com o Arthur Salles. Teve uma chance de cara pro gol. Uma chance de ouro, né? Porque a gente fala, pô, o Bahia ganhou o jogo. Tudo bem, se fosse nos pontos corridos, 2-1 vale praticamente a mesma coisa do 3-1. Só que num cenário de Copa do Brasil, a vantagem conta muito mais, né? O Bahia poderia vir para o jogo de volta em Salvador com a vantagem ainda mais confortável. Não que o 2-1 não seja, mas o 3-1, obviamente, daria uma tranquilidade de até poder perder aqui na Fonte Nova e ainda assim se classificar. Então é um tipo de chance também que não pode desperdiçar. Arthur Salles acabou perdendo uma chance de ouro. Então, assim, acho que foi um jogo em que o Bahia oscilou muito, teve bons momentos e momentos muito ruins. Tá longe de ser o pior jogo do Bahia, tipo, não dá para dizer que foi um jogo terrível, mas
também não foi o melhor jogo, especialmente se a gente considerar os jogos que ocorreram após a mudança de esquema tático, né? Mas, assim, eu acho que é claro que é preciso alertar para o desempenho, mas eu também não quero deixar de ressaltar a importância do resultado. Porque, como a gente falou no início, o Volta Redonda não é uma galinha morta, é um time chato, viveu bons momentos já nessa temporada, claro que com outras peças que acabaram saindo, mas ganhar do Volta Redonda lá no Raulino de Oliveira não é algo de se jogar fora, né? Tipo, não é algo tão fácil assim. Então, eu não queria deixar de ressaltar o resultado, assim, tipo, porque o Bahia fez diversos jogos lá no início da temporada em que tinha boas atuações, mas não conseguiu placar. Inclusive, perdeu um jogo com o Sampaio Corrêa, fazendo uma boa partida, e não conseguiu placar, né? Hoje, por mais que a atuação não tenha sido brilhante, o placar foi importante. Perfeito, Pedro. Eu ia, inclusive, ressaltar esse ponto, né? O Bahia, em boa parte dessa temporada, era um time que jogava bem ou jogava mal digamos assim, que perdia, né? Era aquela frase clássica de grafite. A gente joga bem, perde, joga mal, perde, só perde. Né? O Bahia teve desclassificação aí, patinou. E aí vem a mudança de esquema, né? Talvez você pode me corrigir se eu estiver errado, Pedro. Mas essa virada de chave talvez tenha sido aquele jogo do CRB pela Copa do Nordeste. Depois já entra ali o mata-mata, né, do Baiano. Isso. E aí vou trazer algumas coisas que não foram tão boas nesse jogo de hoje, mas vem o mata-mata do Baiano, dá uma solidificada ali, lógico que contra times bem menores, né, de uma força bem menor, e o Bahia vai ali, consegue fazer o resultado, né, vence, é campeão, e você vem para o jogo de hoje, e aí o Bahia joga mal, né, a gente pode dizer que o Bahia jogou mal, por mais que em algum momento o Volta Redonda tenha controlado, outro momento o Bahia, quando fez o gol ali, o Bahia dá uma melhorada boa, no segundo tempo, buscando abusar um pouco mais dos contra-ataques. A gente pode dizer que o Bahia fez um segundo tempo melhor, mesmo assim não foi um bom segundo tempo, na minha visão, foi melhor do que o Volta Redonda, mas não vou dizer que foi um grande segundo tempo, um grande jogo. Mas ganha, mesmo sofrendo, mesmo levando chances, mesmo até o penúltimo minuto, né, eu guardei bem, acho que o árbitro dá o jogo ali até 54 e até os 52 o Volta Redonda cruza uma bola ali de falta, né, de bola parada na área do Bahia. Esse vai ser um ponto importantíssimo do debate aqui, a bola parada defensiva do Bahia. E o Volta Redonda é uma jogada muito parecida com o gol anulado, né? Um cruzamento lá no segundo pau, que o cara cabeceia para dentro da área ali, e quem finaliza novamente é um jogador do Volta Redonda. Dessa vez finaliza para fora e ali no penúltimo minuto. Né? O Bahia sofreu, mas antigamente o Bahia sofria e não conseguiu o resultado. Hoje a gente já começa a falar de um Bahia que sofre, mas consegue o resultado. Consegue trazer a vantagem, né, para decidir em casa, o que é importantíssimo. Talvez seja suficiente para dizer que vai mudar, um time em completa mudança para a Série A, é um time pronto. Não acho que seja. Mas é um time melhor do que o time ali de janeiro, de fevereiro. Isso é. E é o processo de evolução, o processo de melhoria, o processo de se tornar um time de Série A e um time que tenha uma mínima garantia de disputar os jogos, de conquistar pontos na Série A, passa por esse processo. Passa por jogar mal e ganhar e ter essa casca de conquistar o resultado. Porque você vai na Série A, vai precisar sair daqui e ir lá no Sul, enfrentar um Inter, um Grêmio, enfrentar um Atlético Mineiro, ou seja, lá um Cuiabá, e talvez você vai jogar mal, mas vai voltar com um ponto ali na mala que vai ser importante na caminhada. Vai voltar ali vai ter um gol achado, como talvez tenha sido o gol de hoje. Uma bola que poderíamos estar falando de 1-0 pro Volta Redonda, Jacaré briga, corta, o atacante de Volta Redonda tem uma decisão muito errada de finalizar ao invés de tentar uma assistência. Jacaré dá um chutão, e aí Daniel acalma, acha Everaldo,
que acha Biel, que acerta uma finalização. Esse é um roteiro que pode e acontece na Série A também. Mas para acontecer, o Bahia vai ter que evoluir em outras coisas. Vai ter que se defender um pouco melhor depois de estar em vantagem, né? Mas a gente pode ver hoje como um passo que foi dado. Né? A gente pode ver o lado do copo meio cheio também, né? É uma discussão que sempre tem aqui no Pod. E acho que do Bahia, por mais que a gente tenha que fazer ressalvas, e eu vou fazer outras ainda, né? Você vai falar, Pedro Celso vai falar, mas esse é o lado do copo meio cheio que a gente pode tirar de hoje, né? JP, a gente até recebeu aqui uma mensagem de Igor Santos, que eu acho que pode ser o próximo tópico da nossa pauta aqui, da nossa análise. Igor fala o seguinte: parece que Renato Paiva parece ter dificuldade de consertar esse sistema defensivo. E diante do que a gente viu, né, principalmente uma fragilidade em relação às bolas aéreas, dentro de um cenário onde a gente já vê uma mudança de proposta de jogo que parte de uma mudança do sistema defensivo, eu acho que já é um segundo grau de preocupação, sabe? Como é que vocês imaginam que Renato pode fazer para corrigir essa questão? Porque eu entendi a sua leitura e no fim das contas eu concordo com ela, né? Como eu falei agora há pouco, né? Se porventura a classificação não vier, né? Se o Bahia toma esse revés aí no jogo de volta, é tragédia, né? Tragédia de tipo, porra, de a temporada implodir, porque passa a compor um contexto muito mais complexo e com muito mais tropeços, né? Muito mais revés do que sucesso. Né? Então, eu acho que de certa forma, né, há uma encruzilhada. Né? Qual vai ser o próximo movimento do Bahia? Vai ser um momento de correção do sistema defensivo ou um novo tropeço? Quais as opções que vocês enxergam por aí? Primeiro, assim, a gente está falando da bola aérea hoje e, de fato, ela é um problema recorrente já no Bahia, mas não é o único problema defensivo, tá? O Bahia tem outros problemas também no setor defensivo, e eu concordo com o nosso amigo aí que Paiva, de fato, vem tendo dificuldade de organizar o time defensivamente, especificamente da bola aérea, Igor, né? Igor Santos. Especificamente da bola aérea no jogo de hoje, só para ilustrar aqui, foram 14 bolas cruzadas pelo Volta Redonda, e o Volta Redonda levou vantagem em 11, né? Venceu 11 desses cruzamentos. Então, de fato, foi um problema grave no jogo de hoje. O Bahia também já levou gol de Itabuna, escanteio, levando gol de cabeça, levou gol do próprio Sport, também de Sabino, levou gol, enfim, primeiro jogo também, o gol nasce de jogada de escanteio, no escanteio contra o Juazeirense, gol de Everton Canela também, que citei mais cedo, contra o Barcelona de Ilhéus, de cabeça, enfim, é um problema recorrente, mas também tem a questão ali de ocupação de espaço, vai aquele time que marcou muitas vezes durante a temporada, praticamente a temporada toda, com linhas muito altas, até reduziu um pouco, recuou um pouco essas linhas em poucos momentos da temporada, mas recuou, mas costumou ser um time que jogou sempre com as linhas muito, muito altas e acabou dando muito espaço para os adversários em muitos jogos. E com esse esquema de 3 zagueiros, eu acho até que os 4 últimos jogos aí deixaram até uma impressão de que a coisa tinha melhorado, que o Bahia corria menos riscos, tinha conseguido se acertar um pouquinho mais na marcação. E eu acho que, de fato, o Bahia evoluiu. Não tenho nenhuma dúvida que o Bahia evoluiu com esse esquema de 3 zagueiros, embora o nível dos adversários tenha sido mais baixo do que o Bahia vai enfrentar a partir de agora. Por mais que aquele jogo contra o CRB ali tenha sido contra o CRB, que não é uma galinha morta, mas era um jogo muito atípico, né? O CRB estava classificado, enfim, era praticamente um amistoso. Depois o Bahia enfrenta Itabuna, que é um nível mais baixo. Jacuipense, que embora seja um bom time, que
chegou na final do Campeonato Baiano com méritos, mas é um time pior, por exemplo, que o Volta Redonda. E talvez esse nível dos adversários que o Bahia enfrentou tenha facilitado, né? Tenha feito com que a evolução que o Bahia teve tenha se destacado mais do que o que de fato ela é, né? E hoje o Bahia teve um teste de um nível um pouquinho mais alto. Não que o Volta Redonda seja um timaço, não é isso, mas para mim foi um adversário que exigiu um pouquinho mais do Bahia e o Bahia voltou a ter dificuldade. E aí agora a gente começa a Série A, né? Que é uma competição em que o Bahia enfrentará adversários muito mais difíceis do que o Volta Redonda. E o Bahia vai começar a ser testado agora nesse novo esquema tático e também com novos jogadores. A gente não tem uma resposta, a gente não sabe como o Bahia vai se comportar na Série A em termos defensivos. Claro que houve um momento da temporada que a gente tinha certeza que o Bahia seria uma tragédia, seria uma Minardi no brasileiro. Esse momento passou, a gente já não considera que o Bahia será uma Minardi, mas todo mundo sabe que o Bahia é um time que vai brigar ali para não cair. E mais do que isso, a gente não sabe até que ponto essa evolução que o Bahia mostrou nesses jogos contra adversários mais frágeis, ela vai se mostrar também na Série A, né? É uma incógnita para mim. E é algo que me deixa preocupado. Eu não sei se, de fato, essa evolução ela vai permanecer na Série A ou se o Bahia vai voltar a ser um time que vai sofrer muito em termos defensivos. Você acha, JP, que é mais um caso de oscilação dentro de uma evolução do próprio sistema defensivo ou realmente é motivo para estar preocupado, é motivo para continuar trabalhando bastante opções aí para o setor? Vamos lá, Celso. O jogo de hoje do Bahia mostrou... A gente fala muito aqui numa dificuldade defensiva, mas a gente pode e deve dividir essa dificuldade ainda. A gente consegue segmentar ainda mais. E a gente dá para trabalhar a organização defensiva. Ali quando o Bahia... o Bahia marca aqui num 3-5-2, num 4-4-2, num 5-3-2, como você quiser. Isso aí vai variar, pode variar de um jogo para outro. Mas isso é o que a gente chama de organização defensiva. O Bahia sofre, né, nisso. O Bahia também sofre em transição defensiva, que é o momento em que o Bahia tem a posse e perde essa posse. E aí, num jogo como hoje, né, de um Volta Redonda que, logicamente, é menor do que o Bahia, e o comportamento no Brasil, principalmente, o comportamento de um time menor costuma ser um comportamento bem mais vertical. Então, o Volta Redonda recuperava a bola, sabia que o Bahia estava alto, sabia que o Bahia tinha dificuldade em correr para trás, já buscava essa bola ali, né, nas costas da linha defensiva do Bahia, às vezes por dentro mesmo, às vezes mais por fora, sabendo que tem Jacaré e Chaves nas alas e são caras de força e de correr muito para frente, de andar muito para frente, né? E deixaram algum espaço ali também. E o Bahia também tem uma grande dificuldade na bola parada. Então, assim, nos 3 setores que a gente pode falar de fase defensiva, o Bahia demonstrou dificuldades. E aí vamos segmentar mais. E aí vou trazer aqui a minha visão, né? Deixo aberto aí para Pedro, para Celso, para quem estiver no chat discordar. E eu vejo dois pontos dessa dificuldade. Um é peças, passa por jogador, passa por escolha, passa por encaixe. E outro é comportamento. É você ter ali... Não, ó, eu acho que o que eu tenho aqui são as melhores peças possíveis, né? É o que eu tenho, vai ser isso aqui mesmo, mas esses caras ainda não estão conseguindo executar da melhor forma. Eu acho que tem um pouco dos dois, mas em organização e transição, eu acho que o principal, o que falta de verdade são essas peças. E aí, eu não vou falar em primeiro lugar não só dos zagueiros, porque quando o Bahia traz Vitor Hugo, o Bahia tem um Marcos Vitor aí
para voltar. Eu acho que esses dois Vai caras... demorar, né? Tem a previsão, Pedro? Não sei se saiu alguma previsão, mas é um problema chato. É maior, né? Então, É. eu achava até que voltaria até mais rápido. Então, Vai talvez demorar. seja caso até para o Bahia já pensar em mais um zagueiro. Talvez seja caso para o Bahia pensar em mais um zagueiro. Mas, quando traz Vitor Hugo, já mostra que o Bahia entende, né? E foi atrás de um zagueiro. Identificou, né? Isso, identificou a resposta ali, trouxe Vitor Hugo, que é um zagueiro que sabe fazer isso. Não é o primor, mas sabe fazer isso. Correu muito para trás ali jogando no Palmeiras, com Cuca, time de pressão, time de marcação alta. É um cara que tende a já dar uma casca maior, já dar um controle de profundidade melhor, né, junto ali com seus companheiros. Com certeza é o cara que vai comandar, né, esse trio de zaga, esse trio, a dupla, que for mais com o Vitor Hugo em campo. Com certeza ele vai ser a referência de quem estiver ao lado dele. Isso tende a melhorar. Mas eu acho que a dupla de volantes que o Bahia utiliza hoje não é o ideal. E aí você pode trazer talvez Van Dijk e Marquinhos e Vitor Hugo. Se a dupla do Bahia fosse essa, se o trio do Bahia fosse esse, com a dupla de volantes que tem, talvez esse trio ainda sofresse. Talvez esse trio ainda sofresse, porque ele vai ter que fazer tanto isso, vai ter que correr tanto para trás, vai ter que mudar tanto de comportamento. Uma hora pisa, bota a bola no pé, joga, vai para frente, pressiona, corre para frente, sufoca. Outra hora leva a bola ali nas costas e tem que cobrir o ala de um lado, tem que cobrir o ala do outro. O volante não pressionou, então a bola saiu limpa. O atacante adversário já rompeu nas minhas costas, achou um espaço interessante. Uma hora, velho, vai falhar. Uma hora vai falhar. E aí, no momento que o Bahia... E aí é o que eu falo das escolhas. No momento em que você já tem Jacaré numa ala direita, que de ofício é um atacante, você tem Chaves numa ala esquerda, que é um cara de muita força física, mas é um cara que tem boa valência, principalmente ofensiva. E você tem uma dupla de volantes que hoje a gente teve Acevedo e Iago. A gente sabe que Iago, em grande parte da sua carreira, já foi um meia. A gente sabe que Acevedo é o cara ali, é o primeiro volante, pela primeira característica de posse de bola, de controle, de saber fazer um giro e sair para o jogo, que até faltou um pouco hoje. O Bahia sofreu um pouco na sua saída. Então, assim, a escolha de Paiva preza por um time que, em primeiro lugar, pensa em jogar com a bola. Mas até o momento, esse time tem, em vários momentos, não tem a bola. E aí tem muita dificuldade, porque o Acevedo não vão dar o combate, não vão impedir que a bola saia mais obstruída ali. Porque se a bola sai mais obstruída, se você pressiona, se você bota o pé, você já impede, e aí já diminui a quantidade de bolas que vão lhe assustar, digamos assim. E as que passam com os seus zagueiros tendo maior possibilidade de acabar ali a jogada. Então talvez seja caso para o Bahia. E aí é muito difícil. É difícil, mas a gente está falando do Grupo City. Dinheiro não vai ser o problema. Lista, banco de dados de jogador não vai ser o problema. E aí o Bahia talvez vai ter que achar um camisa 5 que saiba jogar, que saiba ter a bola no pé, que saiba girar, fazer uma bola longa, inverter corredor, variar, triangular e comandar o time. Mas vai ter que achar um camisa 5 que também, na hora que tiver que pegar, pegue. Porque senão o trio de zaga sozinho, muito possivelmente, não dará conta. Isso é um spoiler. O trio de zaga sozinho, os 3 pelos 3 ali, não vão dar conta. Porque é muito campo, é muito jogador na Série A, é mais jogador de qualidade contra. O trio sozinho não vai dar conta. Então, assim, para mim hoje, eu acho que o Bahia precisa achar esse 5. Esse camisa 5 é quem deve dar a grande virada de chave de um ajuste
em organização defensiva e em transição defensiva para o Bahia. E aí e aqui eu pontuo, fecho, né, essas duas partes e vou para a parte final, que para mim hoje foi a mais grave, que foi a bola parada. E aí Pedro trouxe o dado que eu nem tinha, né? Eu estava, não sei exatamente qual foi a fonte de Pedro, mas eu utilizo Stats. qual foi o Footstats. Footstats, Footstats. né? Eu utilizo um Instat, né? E aí o Instat ele leva um pouco mais de tempo ali, 12 horas, 16 horas após o jogo, então eu só iria ter acesso a esses dados mais precisos, né? Porque eles já trazem os números juntamente com recortes de vídeo, e aí eu iria rever lance por lance, né? Para poder trazer mais para frente. Mas já tinha, logicamente, vi o vídeo e no momento que eu já pontuo, é porque já deu para nitidamente ali, só assistindo o jogo, perceber o quanto foi preocupante. E aí o Bahia sofreu gol que valeu, sofreu gol que não valeu, sofreu vários cabeceios durante o jogo. O Volta Redonda fez várias vezes essa jogada de bola cavada no segundo pau, desvio para dentro da área para ali brigar e o Volta Redonda ganhava nessa primeira bola ali no segundo pau, quando voltava para dentro da área ganhava novamente. E aí isso para mim, eu vi até algumas pessoas falando no chat, poxa, o Bahia tem 3 zagueiros e tá sofrendo na bola parada. E aí eu vou só fazer uma pontuação. O Bahia podia não ter nenhum zagueiro, mas mesmo assim tinha que não podia sofrer esse tanto na bola parada. Porque a bola parada você traz os 10 caras normalmente ali para a área. Às vezes você vai tirar um ali que vai no escanteio para uma batida curta, vai tirar um, dois que vai estar na barreira ali na falta. Mas você ainda vai ter 8 contra 5, contra 6 no máximo. Acho que ninguém no Brasil ataca com mais de 6 jogadores. Então você tem, no mínimo, superioridade de 2. E aí você não pode perder 11 bolas em 14. Você não pode sofrer 11 bolas em 14 cruzadas pelo Volta Redonda. Não pode. Seja com um zagueiro, com 2, com 5 ou com 10. Porque no momento que está ali na área, você traz um Everaldo para a área, você traz um Chaves para a área, e se esses caras não estão conseguindo resolver, não estão conseguindo disputar, ganhar a primeira ali, isso é problema comportamental. E aí não é peça, porque poderia ser qualquer formação entre 10 jogadores que você puxar no Bahia e colocar para defender uma bola parada, esses 10 têm a obrigação ali de resolver. Não pode levar 11 em 14. E aí por isso eu digo que em um ponto, organização e transição vai ser peça, vai ser ajuste, vai ser encaixe, mas na bola parada é comportamento. É o famoso tem que querer. Tem que subir, tem que brigar, tem que pular, tem que estar atento, tem que estar preparado para defender o segundo pau em um momento e essa bola desviada para o meio da área e correr ali de novo e defender ali de novo. Tem que estar preparado alguns jogadores para fazer uma marcação mais individualizada em quem for ali os principais cabeceadores. Poxa, o zagueiro que faz o gol hoje do Volta Redonda, né, o Gabriel Bahia, ele inclusive estreou hoje no Volta Redonda. Então, assim, poxa, é mais difícil você ter uma análise, saber que aquele cara é um exímio cabeceador, é difícil saber que o time vai preparar uma jogada ali para aquele cara, se ele está estreando hoje, se o time tem mudanças, né, mudou o ataque. Mas, poxa, é um zagueiro de 1,90 m. É um cara que naturalmente vai ser uma arma. Então esse cara não pode estar tão livre, esse cara não pode estar sobrando sempre nessas jogadas. Boa, JP. Agora, para a gente fechar as análises aqui desse jogo, vamos com os destaques da partida. E aí, Pedro Pereira, meu querido, vamos com os destaques positivos, obviamente, aí, dessa vitória do Tricolor de Aço. Vou começar logo pelo melhor. Biel, para mim, foi o melhor jogador do Bahia hoje. Foi responsável pelo gol, mas não só por isso. Biel, sem dúvida nenhuma, é o melhor jogador do Bahia em 2023. E hoje acho que não foi diferente, embora seja possível listar também outros destaques. O próprio Jacaré, que vem jogando ali como ala, né? Eu não sei, eu até gosto das partidas que Jacaré tem feito, mas para uma Série A eu realmente fico com medo
quando eu penso que a lateral direita do Bahia dele vai ser ocupada por Jacaré, que é a melhor opção. Porque Cicinho tá fora de cogitação, assim, para ser titular. E André também, eu acho que é um cara até que tem futuro, mas eu não acho que esteja pronto. Então o Jacaré é a melhor opção para o Bahia na lateral direita. Mas é algo que eu realmente tenho Tô anotando pesadelos aqui, assim, de, viu? de Tô pensar. anotando esse destaque aqui para ficar registrado. Não, Jacaré ele tem feito uma boa temporada, assim. É preciso Sem que dúvida. é preciso reconhecer, assim, tipo, a temporada de Jacaré até aqui é muito boa. Jacaré deixou espaços, obviamente, como o JP trouxe, pela característica dele, né? É natural que ele deixe espaços, mas ele deixou menos espaço do que Chaves, por exemplo. E ele se esforça, ele volta muito. O próprio lance do gol do Bahia, o primeiro gol, surge de uma bola em que ele tá lá atrás e consegue fazer o lançamento. Então, gostei da partida dele. Everaldo, em alguns momentos, ficou mais apagado, mas eu acho que fez uma boa partida também. E eu acho que no momento em que o Bahia mais precisou, Marcos Felipe estava ali também e fez boas defesas e garantiu o triunfo do Bahia por 2-1. Mas para mim o melhor foi Biel, mais uma vez. Ah, e JP, concorda? defensivamente também gostei da partida de Canu. Boa. Eu concordo, né, com o Pedro. E o que eu iria trazer sobre Biel é a recorrência de quando a gente elogia o Bahia, automaticamente a gente elogia Biel também, né? Todo telecast aqui que a gente fala que o Bahia minimamente foi bem, o Bahia criou, o Bahia fez isso, fez aquilo, passa por Biel ter ido bem naquela partida. Né? Não estive em todos, mas ouvi e acompanhei praticamente todos os podcasts ou lives. E você, né, enfim, Pedro, sempre pontuando e concordo bastante. E você resume quando diz que ele é o melhor jogador, né, do Bahia na temporada. Na sequência, quem foi que foi Jacaré o teu segundo lugar, Pedro? Eu não coloquei nem em ordem, tá? Citei Jacaré aqui, mas não Beleza. necessariamente segundo. Eu vou trazer o Marcos Felipe, porque é um cara que eu tenho desconfiança. Acho que não só eu, né? Todo mundo tem Sim, sim. desconfianças. Parecia ali no comecinho que ia ser mais um jogo de manter desconfiança, né? Mas quando precisou, né, na reta final ali, faz uma defesa boa, né, em mais uma bola parada do Volta Redonda. Durante todo o jogo tem defesas importantes, né, para estar sempre mantendo o Bahia um pouco mais tranquilo, né, em poder buscar o resultado. Acho que é uma partida importante, né? Fred tem falado isso muito sobre Renan do Sport, né? Uma partida, enquanto ele está ali defendendo, né, não tem nenhuma milagre, nenhuma defesa de outro mundo, mas só dele estar ali ganhando confiança, ganhando uma tranquilidade para o próximo, o torcedor pegando um pouquinho menos no pé. Cada partida dessa é de suma importância, né, para a trajetória, para a temporada, né, para a trajetória de Marcos Felipe no Bahia. E aí, ele é o meu segundo lugar, tá? E eu vou trazer o terceiro. Vou aceitar Jacaré também. Vou fechar porque é aquilo. Jacaré não vai ser o primor técnico, não vai ser o cara das melhores tomadas de decisões, mas é o cara que vai correr o jogo todo, vai ser o cara voluntarioso, né? E às vezes o time precisa disso. Às vezes o time Sempre precisa precisa, disso. JP. Sempre. Exatamente. Exatamente. Foi o que eu falei agora há pouco, né? O Bahia precisa de um camisa 5 que corram mais um pouquinho. E Jacaré faz isso. Jacaré ali na dele, né? Já tá improvisado, é um extremo, um ala que é um extremo atacante que tá jogando de ala, né? Lateral ali em alguns momentos. O gol, nice, né? Pedro falou, eu falei. Nice do Jacaré brigando ali na altura da área. Né? Então é importante você ter um jogador desse tipo. Né? E aí, Jacaré não é o cara que o Grupo City planeja vender no final da temporada por 30, 50 milhões, fazer carreira na Europa. Mas é aquele cara útil que todo elenco precisa, né, para uma situação de jogo, para um momento. E nesse momento, com o mérito dele ou com o demérito dos companheiros, né, dos
que brigam ali por posição com ele é o ala direito do Bahia. E aí, se o Bahia vai trabalhar André, vai insistir em Cicinho, vai trazer outro, não sei. Mas no momento é Jacaré. E os destaques negativos? Pedro Pereira. Tá no silencioso, querido. Opa, foi mal. Eu Agora. tava falando aqui que eu concordei muito com o JP, do comentário que ele fez sobre a necessidade de um 5. E eu não acho nem que Acevedo seja um jogador ruim. Talvez JP concorde também, não sei. Mas Acevedo, ele é um segundo volante, né? Para uma Série A, especialmente para uma Série A, é muito risco você ir com Acevedo como segundo volante. Eu lembro até de uma partida recente agora, não me lembro exatamente qual, que Paiva, em uma das suas respostas nas coletivas, ele falava sobre. Nessa partida ele tinha atuado com Acevedo e Daniel. E ele comentou: pô, se eu for enfrentar o Palmeiras, obviamente eu não vou enfrentar com Acevedo e Daniel. Então, eu acho que ele tem noção do risco. Mas faltam peças, né? Talvez a única peça que o Bahia tem ali para atuar como um 5 seja a Rezende, que está atuando como zagueiro, mas que com a chegada de Vitor Hugo pode voltar à sua posição de origem. E eu acho que o time titular do Bahia na primeira divisão vai ter Rezende como primeiro volante. Queria que tivesse outra peça. Hoje quem entra no lugar de Acevedo é Diego Rosa, que também não é um primeiro volante. Não é, né? exatamente. Então Pois o Bahia é. tem muitos segundos volantes e ali jogando um, outro de primeiro, mas o primeiro volante de verdade, nesse momento, está na zaga. Certamente o Bahia vai ter Tassiano também nesse meio de campo, mas também não vai ser esse jogador. O único jogador com essas características que o Bahia tem é Rezende. Eu queria que tivesse outro, claro, mas o que tem hoje, o único que tem é Rezende. E eu fiz esse comentário aqui para dizer que Acevedo hoje, para mim, tá entre os piores, tá? Não o pior. Eu acho que Chaves hoje fez uma partida bem ruim, errou demais. Chaves é um jogador que eu acho que tem características muito positivas. Gosto muito do futebol dele. Ele fez boas partidas já pelo Bahia, a ponto de ser escolhido até como o melhor em campo, por mim aqui em algumas oportunidades. Mas ele oscila muito. Às vezes ele faz partidas boas e na partida seguinte ele faz partidas trágicas. E hoje, para mim, foi uma partida muito ruim dele. Para mim, foi o pior em campo, como eu falei quando eu comentei sobre Jacaré, né? Ele deixou mais espaços do que Jacaré. E não contribuiu tanto assim, ofensivamente hoje, como contribuiu em outras oportunidades. Então, para mim, Chaves hoje foi o pior. Acevedo. Fala, Pedro. Vi muita gente criticando Daniel, que eu acho até que não fez uma grande partida, mas eu não achei tão ruim assim, tá? Vi muita gente, não, vi algumas pessoas, para ser mais justo. Daniel, acho que ele ajudou, de certa forma. Errou pouquíssimos passes, tá vendo que errou um passe só no jogo, e foi um dos jogadores que mais deu passes na partida. Então não acho que tenha sido uma partida tão ruim assim de Daniel a ponto de colocá-lo como um dos piores. Como ver algumas pessoas comentando. Mas enfim, era só essa observação assim, que eu queria fazer. Boa, meu irmão. Deixar um abraço aqui no nosso querido Baquera. É alguma coisa assim. Tá dizendo que deixando um sub na Twitch para ajudar a turma. Um abraço, meu irmão. Obrigado, viu, velho? Termina ali feito filho de Kratos, God of War, Atreus, um negócio desse. Então, um abraço, meu irmão. Um abraço para você. JP, você concorda aí? Acevedo e Chaves, piores do Bahia. Tô fechado com o Pedro nessa. Inclusive, na discordância sobre quem citou aí Daniel entre os piores. Não achei, não. Acho que Daniel é um cara que ele é mais um organizador, um cara que aparece mais ali na linha de trás para ter mais a posse. E Daniel hoje, em vários momentos, joga até numa linha parecida com a de Biel. Então, a linha mais de um atacante,
né? A gente tem falado muito no 3-5-2 do Bahia, mas que em vários momentos, na verdade, é um 3-4-3. Porque você tem ali os alas com a dupla de volante e Daniel, que seria esse meia, né, jogando muito numa linha ali junto com o Biel, levemente atrás do centroavante, que é Everaldo. É mais detalhes, né, um preciosismo aqui da minha parte. Mas isso explica um pouco o Daniel não ter uma participação tão grande quanto talvez se espere dele. Né? É um cara que tem se sacrificado um pouco mais, digamos assim, dentro desse esquema. E por isso eu não coloco ele entre os piores. Mas aí Acevedo, né, e Chaves hoje foram os que tiveram um pouco mais abaixo, e não à toa foi de onde o Volta Redonda mais apareceu, né? Mais criou, mais ameaçou. Perfeito.